Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. No programa de hoje, eu recebo o doutor Marcelo Cascudo, que é presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte. Doutor Cascudo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O prazer de estar aqui é muito grande, não só meu, como toda a associação que eu represento. Doutor Cascudo, eu gostaria de iniciar a nossa conversa apresentando a Associação dos Médicos para os nossos telespectadores. O senhor me falou que a associação é uma entidade que foi fundada em 1931, não é isso? Conta um pouquinho para a gente o que é a Associação dos Médicos do Rio Grande do Norte. No dia 1º de agosto de 1931, ela foi fundada. A Associação Médica aqui do nosso estado, ela faz parte ela é uma federada da Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira é composta de 27 federadas e mais 54 especialidades médicas. Então, isso compõe a Associação Médica Brasileira e nós somos uma parte desse grande sistema. Doutor, qual é a função, né? Como atua tanto a nacional, né, a Associação Médica Brasileira, como a regional, no caso aqui do nosso estado? Nós temos 13, no nosso estatuto, nós temos 13 funções. Mas eu vou dizer a principal função, as duas principais funções nossas. Primeiro é a educação continuada. É levar para o médico, não só o médico jovem, mas também para os estudantes de medicina, o que há de novo na medicina, o que há de moderno, através de cursos e de aulas, tá certo? E o segundo é a defesa profissional, a defesa do médico. A defesa do médico não é só uma defesa judiciária. Nós defendemos o médico através também do seu ambiente de trabalho, se está adequado ou não, de fazermos queixas ao CRM das condições que são oferecidas aos médicos, dos honorários dos médicos, se estão aquém do que é preconizado no mercado. Então, nós fazemos uma defesa profissional bem abrangente e ampla. De que forma a associação contribui na formação dos profissionais de medicina? Isso vem de cima, isso vem da nossa mãe, da Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira, como ela tem as 54 especialidades reconhecidas no Brasil dentro da sua estrutura, ela é que é responsável pelas diretrizes de conduta. O que são diretrizes médicas? São as condutas e a linha que o médico deve ter quando ele vai fazer um tratamento de uma doença, quando ele vai fazer uma cirurgia. Então, ele tem que seguir uma linha, tá certo? Então, essas diretrizes são feitas pelas especialidades médicas em conjunto com a AMB, tá certo? Com a Associação Médica Brasileira. Então, essa é uma norma. E segundo, na parte de educação, que a Associação Médica Brasileira é responsável pela grande maioria dos residentes médicos do Brasil em todas as especialidades. E também pelo título de especialista. Eu dou exemplo da minha especialidade. Eu tenho um diploma de residência médica que foi dada pela AMB e tenho um diploma de especialista pelas provas que eu fiz para ser especialista em cirurgia cardiovascular. Então, é esse tipo de educação, de formação do médico, que a AMB é responsável, que pouca gente tem esse conhecimento. E principalmente até os médicos jovens, os estudantes de medicina, não sabem da importância da AMB. A associação desenvolve algum trabalho específico para os estudantes da área de medicina? Sim. No estatuto da AMB existe o departamento das ligas dos estudantes, que eles podem ingressar na associação médica gratuitamente, tá certo? E formar. Esse ano que passou, o nosso presidente anterior, que fez um trabalho maravilhoso na associação médica, ele teve que fazer uma reconstrução da nossa sede. Então, no ano passado e esse ano, praticamente, nós não tivemos nada científico promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Norte, porque a nossa sede estava em reforma, mas ela está recém-inaugurada, foi inaugurada agora o mês passado, e nós, após a nossa posse, nós já nos reunimos com a diretoria e a comissão científica e já estamos fazendo uma programação dessa educação para o ano que vem, onde serão incluídos todos os cursos para os estudantes de todas as universidades.
Então aqui eu quero pedir aos estudantes das universidades privadas e as públicas, estadual e federal, que nos procurem. E eles podem fazer a pauta do que eles precisam, porque nós temos médicos suficientes para dar aula para eles. Então quer dizer que a sede da Associação Médica do Rio Grande do Norte passou por uma reestruturação e fala um pouco mais, como está a sede hoje? Já está em funcionamento? Está em funcionamento. Fizemos uma grande reforma, o doutor José Rosendo fez uma grande reforma. Nós temos um auditório grande agora para 154 pessoas, com lugares para deficiente físico e também com cadeiras, inclusive para obesos. Temos um auditório para 58 pessoas, tem outro de 30 e outro de 20 lugares. Nós temos quatro auditórios e temos ainda uma sala de teleconferência que, através da internet, nós podemos fazer conferência com qualquer hospital do Brasil ou do mundo. Se eu quiser me conectar com um hospital em Nova York ou nos Estados Unidos, nós podemos. Basta que nós temos um link com eles e fazemos uma discussão de caso. Então está à disposição da Sociedade Médica do Estado do Rio Grande do Norte essa casa. Essa casa está aberta a todos para que eles venham, nos procurem e também nos ajudem a fazer essa programação científica. Como o senhor mesmo falou, doutor Cascudo, o senhor recentemente assumiu, né, a presidência da associação e quais são as expectativas para esse mandato? Um mandato de 3 anos e nós queremos fazer todo o possível para levar essa medicina de qualidade à população do Rio Grande do Norte. O objetivo do médico é tratar. O médico precisa, e o médico que se dedica à medicina, ele precisa gostar do povo. Ele precisa querer bem ao povo para tratar bem seus pacientes. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse a sua visão, né, a sua opinião a respeito de um fato que aconteceu recentemente. O judiciário do nosso estado solicitou a prisão da diretora do Hospital Valfredo Gurgel, que é o principal hospital do nosso estado. Não é isso? Qual é a sua opinião a essa atitude do Poder Judiciário? Isso foi um fato muito triste para a classe médica e para a própria população do estado do Rio Grande do Norte. O que eu tenho recebido de mensagens do Brasil inteiro, nos pedindo que nós façamos alguma coisa, porque isso não pode ficar desta maneira, porque não se pode agredir uma profissional que se dedica a um hospital público, um hospital que salva vidas, da maneira que ela foi agredida. Então, isso é muito lamentável, nós ficamos muito entristecidos com o judiciário. Eu reconheço que isso não é o judiciário do Rio Grande do Norte, mas a imagem que se passou para o Brasil é como se todo o judiciário do Rio Grande do Norte fosse dessa maneira. Doutor, é importante a gente contextualizar para a população o que de fato aconteceu, né? Qual foi o argumento para solicitar a prisão da diretora do Valfredo Gurgel? Um paciente solicitou na justiça uma vaga de internação na UTI. A UTI do Valfredo estava lotada com todas as suas vagas preenchidas com pacientes que necessitavam de UTI. E a ordem judicial foi para que internasse aquele paciente. A diretora informou ao Poder Judiciário que ela não tinha vaga, que não tinha como internar. Eu creio que o papel do Judiciário nesse momento seria determinar de quem é a responsabilidade do tratamento. A responsabilidade é do Estado. Então o Estado deveria ser acionado pela Justiça para que providenciasse uma vaga no hospital privado e que pagasse o tratamento desse paciente. E não se culpasse uma servidora, e não se culpasse alguém que estava trabalhando e que não tinha onde colocar o doente. E ela, como diretora do hospital, também não teria autonomia de conseguir uma vaga em outro local? Não, ela não é a função dela, isso não é a função, isso é a função do Estado. Eu conversei com o Dr. Marcelo Cascudo, que é presidente da Associação Médica do Estado do Rio Grande do Norte. Dr. Cascudo, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer foi todo meu, eu estarei sempre à disposição de vocês, não só a minha pessoa, mas a Associação Médica estará sempre à disposição com seus outros 12 diretores para vir aqui debater com vocês e discutir qualquer assunto relacionado à saúde pública do nosso Estado. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Debate Urbano.
Oferecimento Neutron Segurança.